Olá, seja muito bem-vinda à Conferência Profética. Estes dias marcaram a sua vida de forma inesquecível. Para você aproveitar da melhor forma possível, fique atento às seguintes instruções. Para garantir um bom lugar, chegue cedo. Lembre-se de colocar o celular no modo silencioso e evite distrações. Também queremos lembrar que não é permitido entrar com comida ou comer aqui dentro da nave. Isso nos ajuda a manter não só o ambiente limpo, mas também a excelência que valorizamos em cada detalhe da nossa igreja. Mas calma, para você que ama o lanche, o Verbo Café está pronto para te receber após o culto com lanches deliciosos que você vai amar. O departamento de crianças está funcionando. Você, papai ou mamãe, pode deixar seu filho no CVV aos cuidados da nossa equipe. Ao final do culto, lembre de buscá-lo rapidamente, pois ele só será liberado mediante a presença do responsável. Está sabendo da novidade durante esses dias de conferência? Toda a loja Verbo Shop está com 10% de desconto. Aqui você encontra livros de diversos autores e vários temas, além de itens como bíblias de estudo, camisetas, copos personalizados e muito mais. Passe no Verbo Shop e confira os lançamentos. Prepare-se para uma imersão no estudo do fim dos tempos, nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, com o pastor Fábio Henrique Ribeiro, professor de escatologia e especialista no assunto. Sabe, um crente que não aguarda a bendita esperança, ele não entendeu o que é o Evangelho. Nós precisamos sim aguardar a bendita esperança. Nós precisamos, irmãos, viver entendendo que a nossa vida não se resume às coisas que Deus pode nos dar. A nossa vida, ela precisa ter um fogo ardente, onde nós aguardamos aquilo que será o maior acontecimento da história da humanidade, o arrebatamento. Fevereiro é um mês muito especial. Vamos celebrar o aniversário da nossa igreja. É uma data especial para todos nós, por isso faremos uma grande festa. Então, gera expectativa para o que Deus irá fazer no nosso meio. Mas nós também devemos entender que ainda assim, quando você andar amanhã para ir para o seu trabalho, você é uma candeia ambulante. Eu e você somos lamparinas ambulantes. E até essa, arruma a tua casa porque morrerás e não viverás, se houver um arrependimento profundo, é possível até que essa ordem mude. É que a nossa liderança, ela se mantém em valores que está desde o começo. O crescimento não trouxe fascínio ao ponto de nós negociarmos princípios. Nós continuamos com as mesmas coisas. Mudou o líder, mas a visão continua, os valores continuam. A gente ainda tem, cheiro de começo. Agora, eleve suas expectativas e prepare-se para tudo que vai acontecer hoje. Viver hoje
bem-vindo ao segundo dia da nossa conferência profética. Deus fez coisas extraordinárias ontem, amém, queridos? E não vai ser diferente hoje. Então fica com expectativas, fica com aquele gostinho de quero mais, porque certamente Deus vai superar, vai suprir a sua expectativa. E eu sei que tem uma porção ainda maior, eu sei que tem uma porção nova do Senhor para você receber nessa noite, amém? E para você que não esteve aqui ontem conosco, a gente preparou um vídeo aqui de retrospectiva de tudo que aconteceu ontem. A gente quer exibir para você ficar também por dentro. Eu não sei qual é a resposta que você precisa, mas eu sei que essa noite você está no ambiente certo, no lugar certo, e você não vai sair daqui sem essa resposta. Deus separou esses dias para trazer respostas claras para você. Deus separou esses dias para ampliar a tua visão, para que você não permaneça com a visão atrofiada. Você foi alcançado ou não? Certamente Deus te alcançou. Talvez você não recebeu uma palavra diretamente do Senhor. Talvez isso também não aconteça hoje ou aconteça, mas a sua expectativa tem que estar na sua conexão direta com o Senhor, porque aqui há um ambiente profético. E ainda que você não seja alcançado diretamente pelo profeta, o ambiente profético certamente vai afetar a sua vida. Deus tem interesse no seu crescimento, como o pastor falou aqui ontem à noite. Certamente você vai sair daqui transformado. Mas precisamos criar essa expectativa. Então fica animado, irmão, fica alegre com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Ele vai fazer hoje, com aquilo que ainda Ele vai fazer durante os dias que vão vir. Então Deus tem muito mais para nós a cada dia, amém? Glória a Deus. Então hoje vai ser poder de Deus aqui derramado. De fato já começou, nós já tivemos aqui um momento de louvor e música, né? Poderoso. Certamente você foi alcançado durante esse tempo, mas tem muito mais para acontecer. Você está aqui e eu queria te lembrar, né, te falar, te avisar que essa conferência profética está sendo promovida pelo maior centro de treinamento bíblico do mundo, que é o Rema, né? Você que já conhece o Rema sabe que essa ferramenta é poderosa. Deus tem usado poderosamente essa escola para transformar vidas, para transformar casamentos, para transformar famílias através do conhecimento da palavra, né? Você só pode viver a palavra, você só pode viver aquilo que Deus tem para você se você conhecer o que Deus diz, se você conhecer qual é a vontade dele para a sua vida. E o Rema é o que vai facilitar esse caminho do conhecimento. O Rema é o que vai te acrescentar esse conhecimento das Escrituras para que você possa viver de fato a palavra e todos os planos e propósitos de Deus para a sua vida, amém? E para você que ainda não conhece o Rema, a gente tem um vídeo institucional aí para você conhecer um pouco mais sobre essa escola. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide family. E Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo.
Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Queridos, graça e paz. Gente, eu estou aqui para falar desse centro de treinamento que é fundamental que todos nós que temos a palavra, todos nós que somos cristãos, façamos. Por quê? Porque é da vontade de Deus que a gente conheça tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Eu tenho vários testemunhos para contar sobre esses 2 anos, durante esses 2 anos, mas o Espírito Santo falou comigo e o pastor falando aqui, ele testificou. O maior testemunho que eu tenho para falar é o esticar que eu tive na palavra de Deus. De fato, a gente é treinado, a gente aprende o que o Senhor de fato quer para nossas vidas, que a gente tem poder na palavra de Deus, que nós somos fortalecidos, favorecidos. E é isso. Desculpem. A palavra, o Rema, essa palavra revelada, essa palavra viva, ela traz para nossas vidas um crescimento, desenvolvimento espiritual, uma disponibilidade, a sensibilidade que a gente tem direto com o Espírito Santo. E é a vontade de Deus que a gente faça. Quando eu me matriculei no Rema, eu fui desempregada. Eu me matriculei no outro dia eu fui desempregada. Mas no outro dia eu fui recontratada para trabalhar menos e para ganhar mais. Então, é a vontade de Deus. Ele prepara tudo. Então, meus queridos, aqueles que ainda não fizeram, eu encorajo de fato, venha fazer o Rema, venha crescer e viver essa palavra, que é vida para os nossos dias. E é isso. Glória a Deus, né? Nós sempre ouvimos testemunhos poderosos acerca daquilo que o Rema, o maior centro de treinamento bíblico do mundo, tem feito na vida das pessoas. Foi assim, queridos, na minha vida, foi assim na vida dos nossos pastores, foi assim na sua vida que já é graduado do Rema. Certamente você foi transformado, você cresceu, a sua vida foi transformada por conta do conhecimento da palavra, né? Pessoas chegam no Rema crendo que Deus dá enfermidade, chegam enfermas e saem curadas. Pessoas chegam quebradas financeiramente e saem com a mentalidade próspera, prosperando financeiramente. Então a vida é transformada não por causa do centro de treinamento, mas por conta da palavra de Deus que é ensinada. Como eu disse, o Rema, ele é uma ferramenta que Deus usa para facilitar o seu entendimento e o seu conhecimento acerca da palavra de Deus, que é poderosa para transformar a nossa vida, salvar a nossa alma, amém? Então eu quero te incentivar, você que ainda não conhece essa escola, você que ainda não fez, passa lá ao final, na nossa secretaria, lá vai ter uma equipe pronta para te atender. Nós estamos no período de matrículas abertas e ainda tem um desconto especial para esses dias, então passa lá na nossa secretaria, não sai daqui sem conhecer mais sobre o Rema. Certamente, queridos, a sua vida vai ser transformada, você vai crescer, a sua família vai mudar, o seu casamento, a sua história, o seu legado vão ser totalmente diferentes, vão ser maravilhosos e extraordinários a partir do momento em que você conhece a vontade de Deus para a sua vida, amém?
Glória a Deus. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? A gente quer te conhecer. Faz um sinal com a sua mão. Olha só, nós temos algumas mãos levantadas. Eu queria pedir para você ficar um instantinho de pé para que toda a igreja possa te receber. Amém? Você que está perto dessas pessoas já sabe o que fazer. Sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui conosco. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, viu? As portas dessa igreja vão sempre estar abertas para vocês, é uma honra tê-los aqui conosco. Se você já congrega em algum lugar, então você vai levar um abraço nosso para o seu pastor, para o seu líder, mas se não, certamente essa igreja é uma boa igreja para você congregar, que você vai encontrar uma família cheia de amor para te dar, tá bom? Sejam muito bem-vindos, uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Conferência profética também, nós temos a oportunidade de honrar ao Senhor, demonstrar o nosso fogo do Espírito, a nossa devoção, o nosso amor, através de dízimos e ofertas. Então eu queria te convidar a separar aí as suas ofertas, enquanto você abre a sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9. Esse é o momento de nós honrarmos ao Senhor através das nossas finanças, amém? Provérbios, no capítulo 3, no verso 9, a Bíblia diz assim, nos versos 9 e 10: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Muitas pessoas colocam os olhos no que diz o versículo 10, né? E se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Mas isso aqui, irmãos, é uma consequência de honrar ao Senhor. Então o motivo pelo qual nós ofertamos é porque nós amamos ao Senhor. Honra fala sobre amor, honra fala sobre paixão, sobre entrega, sobre devoção, e é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite, nos entregar ao Senhor, cultuar ao Senhor, continuar a adoração a Deus através das nossas finanças. Se até as nossas vidas nós entregamos a Ele, quem dirá o nosso dinheiro? Você está comigo? Então esse é o momento que você vai separar aí o seu dízimo, a sua oferta. E você vai poder fazer isso. Se você congrega em outra igreja, está aqui nos visitando, irmão, então você pode entregar o seu dízimo lá na sua igreja, onde você congrega, mas aqui certamente é uma boa terra para você plantar uma semente poderosa, uma oferta que certamente vai frutificar na sua vida, amém? E o versículo 10, ele realmente é uma consequência, mas ele vai acontecer, ele vai se concretizar nas nossas vidas, que diz que se encherão fartamente os teus celeiros. Não é se encherão de qualquer forma, é fartamente. O que você pode esperar vindo do Senhor, irmãos, é fartura, é coisa grande, amém? É coisa muita. Isso aqui não só nos seus celeiros, mas nas suas contas, na sua carteira. A Bíblia diz que nós seremos benditos no campo, na cidade, onde nós formos, nós vamos prosperar, porque o nosso coração deseja honrar a Deus. Então separa aí a sua oferta, o seu dízimo. Você pode fazer isso através do envelope que está aí na sua cadeira ou à frente dela. Nesse mesmo envelope você vai ver que tem aí uma chave Pix. Aqui também está aparecendo no nosso telão, se você deseja fazer através do Pix, né? É o CNPJ da nossa igreja. E lá atrás, ali no balcão, nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartão de crédito, débito. Então você tem inúmeras ferramentas para, juntamente conosco, honrar, dizimar e ofertar ao Senhor, né? Você que está nos assistindo também, está aparecendo aí na sua tela o Pix, o QR Code. Então você também pode participar desse momento de alegria juntamente conosco. Você separou a sua oferta, o seu dízimo? Então levanta bem alto o seu envelope. Se vai fazer através de meios digitais, levanta a sua mão, o seu aparelho de celular. Vamos orar e você vai poder sair do seu lugar com alegria, fazendo uma grande festa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de provar aqui o nosso amor, a nossa honra, a nossa devoção através das nossas finanças, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. É com grande alegria, Pai, que nós te entregamos essa semente poderosa, sabendo que o Senhor é fiel para fazer superabundar
nas nossas vidas. E é assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Um grande exército se levantou. Sinto teu vento a soprar. Ouço uma voz que vem do céu, dizendo: profetiza. Sobre esse vale eu já posso ver, eu já posso ver. Dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Algo novo começou, uma nova estação chegou. Ouço barulho, algo novo começou, uma nova chave virou. Ouço barulho, ouço barulho. Algo novo começou, uma nova porta se abriu. Ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho. Oh, velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho. Eu ouço o barulho, ouço barulho, ouço barulho do povo se
ouço barulho nessa cidade de um povo santo, de um povo ungido, cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus, usado pelo Espírito Santo, nos dons do Espírito. Eu ouço o barulho dos grandes profetas, mestres, evangelistas, homens, mulheres, crianças, jovens. Eu ouço barulhos. Eu ouço o barulho, queridos, dos jovens nas praças. Eu ouço o barulho dos adolescentes nas avenidas. Eu ouço o barulho dos homens e mulheres de Deus nas portas de hospitais. Mortos ressuscitando. Homens sendo usados por Deus para curar enfermos. Eu ouço o barulho. Eu ouço os pés. Eu ouço o barulho dos pés desses homens, mulheres, cheios da palavra, cheios da unção de Deus. Eu ouço o barulho, aleluia, daqueles que vão pregar a palavra da fé, daqueles que serão usados por Deus para membros crescerem, para tumores secarem. Aleluia, eu ouço. Onde estão? Cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do poder de Deus. Eu ouço o barulho. Aleluia, eu ouço o barulho, queridos. Você pode pegar junto com essa unção, a unção que está nesse ambiente operando. Aleluia, eu ouço o barulho. Eu ouço o barulho. Eu ouço o barulho de jovens correndo pelo Espírito. Eu ouço o barulho desses pés marchando, curando enfermos. Aleluia, libertando cativos. Eu ouço o barulho. Eu ouço o barulho, queridos, dos jovens que alcançarão muitos outros, que não vão mais se suicidar. Eu ouço. Aleluia. Xerebrabamamacheca narabras. Rababamacheca narabras. Chorabrabamamassocra debrababamama. A unção do Senhor está nesse lugar, queridos. Esse é o ambiente propício para você agarrar ela, para você tocar, para você correr, para você avançar, para que você possa ter visões do que Deus vai fazer com você e através de você. Ei, jovens tendo visões, velhos sonhando. Foi para isso que o Espírito do Senhor foi derramado sobre nós, sobre a igreja, para fazer o incomum, para fazer milagres, para fazer o que naturalmente homem nenhum pode fazer, mas o Espírito do Senhor vai fazer você fazer numa velocidade incomum, sobrenatural. Aleluia, aleluia. Assim como o Espírito do Senhor veio sobre Elias e ele correu tão velozmente. Ei, vai ser muito veloz, vai ser muito rápido aquilo que vai acontecer no seu chamado, no seu ministério, na sua casa. Não é cedo demais, não é jovem demais. Aleluia. Deus não está contando com idade, queridos. Deus está contando com corações avivados, tementes ao Senhor. Eu ouço barulho. Aleluia. Não apenas contaremos as histórias, seremos agentes ativos da unção nesse lugar. Nessa cidade, as pessoas reconhecerão que há sim um povo ungido, há sim um povo cheio da palavra, cheio do Espírito, temente ao Senhor, que é usado por Deus para curar enfermos, para libertar cativos. Aleluia,
Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que nos últimos dias nós veremos coisas terríveis no mundo. As pessoas se desviando, sendo egoístas, individualistas, amando mais a si mesmo. Mas eu quero dizer para você que isso não é para a igreja. Quanto mais a impiedade cresce no mundo, mais os filhos de Deus se manifestam na terra como a luz de Cristo, como um povo santo, como um povo temente ao Senhor, como um povo que está disposto a morrer pelo Senhor. Aleluia! Esse povo está aqui. Ei! Velocidade! Fogo e glória será nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. A marca dessa geração não vai ser uma marca de um povo lento, de um povo apático. Não, a marca dessa geração será de um grande avivamento, será de santidade, será de temor ao Senhor, será de um povo, de uma geração que é usada por Deus nos dons do Espírito. Não uma geração que não conhece o seu Deus, mas sim uma geração que conhece o seu Deus, que conhece o Espírito Santo, que é usado por Deus através dos dons do Espírito para marcar a vida das pessoas. E vai ser rápido. Vai ser rápido. Vai ser veloz. Não vão se desviar. Não vão se contaminar. Não vão olhar para a direita, não vão olhar para a esquerda, vão correr velozmente, correndo velozmente para o plano e o propósito de Deus para eles, com velocidade, com o genuíno avivamento de um povo cheio da palavra e do Espírito. Aleluia! Onde estão aqueles que vão marcar essa geração? Onde estão? Onde estão os homens e as mulheres que correrão velozmente? Onde estão os homens e as mulheres que não negociarão os princípios da palavra? Onde estão os homens e as mulheres que manifestarão o reino de Deus aqui nessa terra, debaixo do poder de Deus? Aleluia! Aleluia! Ei, queridos, o poder de Deus, ele não ficou estagnado quando Jesus subiu aos céus. De fato, ele disse, ele repartiu dons à unção do Senhor sobre mim, sobre você, para causar um grande avivamento nesse lugar. Há uma unção de Deus sobre nós. Há um direcionamento do Espírito. Há um manto profético sobre esse lugar. Ei, você não está aqui por acaso. Há um calendário profético para esses dias. Existe uma agenda de Deus. Para de se esconder em caverna. Para de apagar o Espírito. A gente apaga a carne. A gente domina a carne. A gente coloca o pecado no lugar dele. Mas o Espírito nós não vamos apagar. Aleluia, nós vamos avançar. Ei, você é ungido. Você é ungido. O cão que se exploda, você é ungido. Você é ungido. Você é ungido de Deus. Para marcar vidas, para marcar lugares, para pregar a palavra. Você é ungido. Essas mãos que levantaram são as mãos que Deus vai usar para curar, para libertar, para acudir, para socorrer. São essas mãos cheias do poder de Deus, carregadas da unção de Deus. Aleluia, o Senhor é bom, amém? Se deixar,
Aleluia. Você pode se sentar, querido. Aleluia. Graça e paz. Gente, muito obrigada. Já já eu chamo vocês. Graça e paz. Vocês estão no lugar certo, na hora certa, no tempo de Deus. E eu sei que há uma palavra inspirada da parte de Deus para alcançar você. Ontem eu fui tremendamente alcançada. Saí daqui inebriada. Joel 2. Aleluia. Um tempo maravilhoso, queridos. Um tempo poderoso onde nós recebemos instrução através do pastor Fábio. E que coisa maravilhosa tudo que o Senhor tem feito. O Senhor colocou de fato isso nos nossos corações. Eu sei que há uma agenda de Deus para esses dias mesmo, para nos alcançar. Não pensa que é para aquela pessoa que está não sei em qual lugar. Você está aqui, você vai receber do que Deus preparou para esses dias, amém? Um tempo de despertamento, um tempo de aceleração, um tempo de avanço, um tempo de uma unção nova, um tempo de coisas novas, um tempo de despertar para o chamado de Deus, amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 16, verso 5. Nós nos movemos nos dons do Espírito, queridos, debaixo do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Aqui você vai receber a palavra, você vai conhecer a palavra, mas também você vai desfrutar dos dons do Espírito. Amém? Do mover do Espírito, das manifestações do Espírito. Esse é o lugar propício. Esse texto, queridos, fala do momento em que Davi é ungido rei. Eu queria falar algumas coisas para você. O pastor ontem até citou alguns momentos, e eu gosto demais quando o pastor cita os versículos que o Senhor já tinha colocado no meu coração. Aleluia. Confirma, amém? E aí o pastor falou um pouco, né, sobre Davi, falou um pouco sobre Saul, falou um pouco sobre Elias e sobre Eliseu. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração para falar um pouco sobre a unção de Deus. Amém? Nada mais pontual, nada mais profético do que nós falarmos sobre a unção de Deus, sobre esse poder mesmo que vem sobre as nossas vidas. Mas a gente precisa caminhar um pouco pela palavra para a gente entender alguns detalhes e algumas observações. Nós estamos aqui em uma conferência profética promovida pelo Centro de Treinamento Bíblico Rema e também pela Igreja Verbo da Vida Teresina, o Rema, que é essa escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas, queridos, em todo o mundo. No Brasil, nós temos mais de 140 unidades, onde muitos cristãos estão sentados, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo sobre os dons do Espírito, conhecendo ainda mais sobre a palavra de Deus. E a gente vai falar um pouco sobre a unção essa noite. Nós vamos entender alguns detalhes, mas você vai ter uma matéria chamada a unção. Amém? E você vai aprender como funcionava a unção na antiga aliança, como a unção opera na nova aliança. Você vai entender alguns detalhes. Amém? E dentro desse texto que eu falei com você, é o momento em que Davi, ele é ungido rei. Amém? Vocês estão aqui? Ô, glória! O povo avivado, amém? A geração avivada está aqui, amém? 1 Samuel, no capítulo 16, verso 5, diz assim, ó. Esse momento é que Deus envia Samuel até a casa de Jessé para ungir o novo rei que é Jesus, ou que é Davi. Amém? E o que acontece, queridos? Na antiga aliança, o profeta era aquele que trazia, que representava quem falava com Deus. Era aquele que recebia a mensagem de Deus. Então, quando o profeta chegava em um determinado lugar, as pessoas já ficavam assim, cuidadosas. O que será que o profeta vai falar? Deus vai falar alguma coisa, entende? E nesse texto diz que Samuel chegou nesse lugar para poder ungir a Davi e perguntaram a ele, né? No verso 4 diz assim: fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Porque o profeta era aquele que representava o mensageiro de Deus, aquele que traria a mensagem de Deus. Na antiga aliança, queridos, o povo não era nascido de novo. O Espírito Santo não habitava em todas as pessoas.
De fato, ele não habitava em nenhuma pessoa, ele vinha sobre algumas classes de pessoas. Então não tinha como as pessoas serem guiadas pelo Espírito. Então tinha alguém que era levantado por Deus como um profeta e traria uma mensagem da parte de Deus para conduzir aquele povo. É comum a gente ver na antiga aliança os reis buscando aos profetas para receber a mensagem de Deus se daria certo, e adiante naquele projeto, e adiante naquela guerra, como eles poderiam proceder diante de estratégias. Veja bem, preste atenção. Deus dava estratégias através do homem de Deus para que aquele povo fosse vencedor, para que o povo de Deus fosse vencedor, através daquele mensageiro, o profeta. E aí, quando Samuel chegou lá, eles perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Sacrificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando Samuel viu Eliabe, o que ele pensou? Com esse porte, com esses olhos, com esse cabelo, certamente esse é o novo rei. Só que o que o Senhor vê, queridos, não é o porte, o Senhor vê o coração. Amém? E hoje o que o Senhor vê é a aliança que nós temos com Ele em Cristo. Amém? É aquilo que nós fizemos quando nós recebemos Jesus, que nós nascemos de novo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Então agora nós temos uma aliança com o Senhor. Amém? No verso 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Abre aspas. Quantas vezes, queridos, nós achamos que não estamos capazes, que não estamos aptos para fazer e realizar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Quantas vezes, queridos, nós acreditamos que por algumas habilidades naturais, alguém está mais apto para sentar em uma cadeira que Deus preparou para que você sentasse? Aleluia! Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você é ungido da parte de Deus. Quando você nasceu de novo, você se tornou ungido do Senhor. A Bíblia diz: nós possuímos a unção do Santo. E a unção do Senhor vai te capacitar para realizar aquilo que a tua cabeça às vezes não pode calcular. Aquilo que a tua estratégia pode dizer muita coisa, mas o que vai fazer funcionar é a unção do Senhor, a capacidade de Deus que está sobre a sua vida para realizar o inimaginável. Deus é poderoso, queridos, para te dar estratégia, para te dar um plano, onde você vai seguir as diretrizes, onde você vai seguir os planos, os projetos. Vou me capacitar, vou buscar, vou fazer o rema, vou fazer a escola de ministros, vou fazer a escola de missões, vou sentar e vou receber tudo aquilo que eu posso receber do conhecimento de Deus. Mas tem uma coisa que só a unção do Senhor pode fazer: nos capacitar, queridos, para nós estarmos naquilo que o Senhor nos planejou para a nossa vida. Amém? E você pode pensar: eu jamais poderia fazer isso. Quando a unção do Senhor, você estiver crendo que a unção do Senhor está sobre a sua vida, você vai entender que você pode muito mais. Sabe por quê? Porque esse filho aqui, se fosse olhar as características de Davi, jamais naturalmente um homem ia escolher ele para ser o próximo rei. O rei representava aquela fortaleza daquela nação, queridos. O rei representava aquela força de todo aquele exército. E olhando características naturais de Davi, não poderia dizer. Não poderia ser baseado nessas características. É por isso que o Senhor disse para ele: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: também tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. E se Samuel, queridos, não tivesse perguntado: você tem mais algum filho? Podia ser que Jessé não dissesse que tinha mais um que estava pastoreando as ovelhas. Mas sabe,
Alguém naturalmente falando pode esquecer de você. Deus não esquece de você. Deus não esquece onde você está. Deus não esquece quando você está cumprindo os princípios da palavra. Deus não esquece, queridos. Ele não está apático e sem perceber aquilo que nós estamos fazendo no secreto, aquilo que estamos sacrificando, queridos, para servir ao Senhor. Um coração que se submete à palavra, um coração que se submete a servir ao Senhor, que nega a sua carne, um coração que decidiu receber a palavra de Deus na sua integridade. Toda a palavra de Deus, queridos, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, queridos, Ele está vendo você. Ele está vendo tudo aquilo que você está fazendo para receber dele, para avançar nele, para prosperar naquilo que você tem no seu coração, que é a vontade de Deus para a sua vida. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Até que o rei chegasse, queridos, até aquele que foi escolhido pelo Senhor para ocupar aquele lugar, nenhum deles iam sentar àquela mesa, para desfrutar daquele tempo, para desfrutar daquilo que o Senhor tinha preparado. E de fato, a Bíblia continua dizendo, então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. De fato, naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Davi, mas ele ainda não ocupou aquele cargo. Mas espiritualmente ele já era o rei. Amém? A unção do Senhor já estava sobre ele para capacitá-lo. E é algo importante a gente entender. A unção do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas para nos capacitar, para fazermos algo. É importante entendermos também que quando nós nascemos de novo, que recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, nascemos de novo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Isso é a unção de Deus dentro de nós. Amém, gente? Mas existe uma unção que vem sobre as nossas vidas, que nos capacita a fazermos algo para o reino de Deus. A capacidade do reino do Senhor sobre as nossas vidas para realizarmos coisas incomuns, coisas sobrenaturais, para cumprirmos o plano do Senhor para as nossas vidas. Quando você estiver fazendo algo para o Senhor, considere, você não está mais na antiga aliança. Você está na nova aliança. Jesus mudou isso. Lembra que ele disse assim, olha, a gente não pode pegar um pedaço de pano e colocar em outro velho? O que ele estava dizendo? Ele estava falando da condição do homem naquele momento. Até Jesus cumprir o seu ministério terreno, ser sacrificado na cruz, morrer, ser sepultado e ressuscitar, queridos, o homem ainda não podia nascer de novo. Ele não podia dizer que era uma nova criatura. E quando Jesus disse que ele não poderia colocar um pedaço de tecido novo em um retalho, em outro pedaço de tecido velho, ele estava falando que a nossa condição era incompatível à unção de Deus, ao novo nascimento, para que a gente pudesse nascer de novo. Isso só poderia acontecer depois que Jesus viesse, morresse e ressuscitasse. E o homem pudesse nascer de novo. A gente precisa entender isso, queridos, essa diferença, porque aí a gente vai entender que é o poder de Deus sobre as nossas vidas nos capacitando para realizar algo. A gente não vai achar que é a gente, é Deus em nossas vidas, é Deus através das nossas vidas. Aleluia. No Rema você vai aprender, querido, sobre os dons do Espírito. Você vai ver, a unção vem sobre 5 classes de pessoas, sobre algumas pessoas
em 5 classes. Jesus disse lá em Efésios, no capítulo 4, verso 11, que ele ungiu apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Ele repartiu a sua unção com os homens. A unção vem sobre aquelas pessoas e você vai aprender que existem dons do Espírito que se manifestam com características específicas em cada um desses dons. Você vai ver que os dons do Espírito que estão relacionados lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a gente estuda no Rema e aprende isso. Existem os dons revelacionais, os dons vocais e os dons de poder. Os dons revelacionais revelam algo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você não vem para o Rema encher linguiça, você vem aprender a Bíblia. Você vem aprender a palavra de Deus. Existem os dons de poder, queridos, dom da fé, operação de milagres e dons de curar. E existem os dons que falam algo, que é profecia, línguas e interpretações. Cada um desses dons do Espírito, eles vão operar com uma maior frequência em cada um dos dons. De fato, quando está havendo uma ministração, uma conferência como essa que está acontecendo, como a conferência profética, esse ambiente profético, a gente vai ver que, de fato, vai operar de uma maneira mais forte, mais corriqueira, o quê? Os dons revelacionais, palavras de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito e profecias. Amém, gente? Tudo isso, queridos, acompanha cada um dos 5 dons ministeriais. Quer dizer que Deus só vai usar quem tem os 5 dons ministeriais, quem é ungido pelo Senhor como apóstolo, profeta? Não, Ele vai usar o crente cheio do Espírito que está sensível a Ele. Aleluia. Deus não espera que o apóstolo que esteja em determinado lugar esteja sensível, sendo que você está ali perto daquela pessoa. Se você está sensível, o Espírito de Deus vai usar você. Então, nesse momento em que ele estava sendo ungido, você vai ver, e lendo, dando continuidade, a gente vai ver que depois que o Espírito de Deus veio sobre Davi, coisas incomuns aconteceram, queridos. A gente vai ver aquilo que acontece quando ele confronta Golias. E é importante a gente entender sobre isso na unção, queridos. Olha, Deus unge o original. Amém? Você pode amar a unção que alguém carrega, você pode desejar ser tocado, desejar ser usado, mas Deus vai te usar de maneira única, específica, individual, sabe? Ele vai ser bem específico com você. Você pode amar ao Senhor, a unção, ver alguém ministrar, ver alguém ser usado pelos dons do Espírito, por exemplo, para os dons de curar, mas não é necessariamente Deus vai te usar da forma daquela pessoa. Você pode desejar, Senhor, eu quero ser usado para eu ver pernas crescerem, sabe? Mas Deus vai te usar de maneira única. Específica, o que você precisa ter consciência de que você é ungido do Senhor, que você carrega a unção, que Deus quer te usar poderosamente nessa terra. E a gente vê o que acontece com Davi. Davi está lá diante de Golias. E em um determinado momento Saul faz o quê? Pega ele e coloca as armaduras dele sobre Davi. E Davi diz o quê? Eu nunca usei isso. Saul, se você for ler os textos anteriores, você vai ver que Saul era um homem forte, vistoso, grande. E Davi, ele era menor, o texto fala sobre isso. Então a armadura de Saul certamente dançava em Davi. Sabe, isso fala sobre uma unção que está sobre a nossa vida. Existem alguns símbolos, queridos, na antiga aliança que elas simbolizam a unção do Senhor, como quando se fala sobre a capa, sobre o óleo, sobre aquilo que o Senhor faz através de uma veste, entende? A Bíblia fala, né, que os lenços de Paulo curavam, as pessoas pediam para levar os lenços dele para que elas pudessem desfrutar daquela unção que estava sobre a vida dele e as pessoas serem curadas. Amém, gente? Mas de fato o que eu preciso entender é que há uma unção do Senhor sobre a minha vida me capacitando para fazer coisas sobrenaturais, para ser usado por Deus nessa terra de maneira poderosa. Amém? Abra por gentileza em 1 Reis, no capítulo 19, verso 19. Aleluia, o Senhor é bom demais.
Por que nós estamos falando sobre tudo isso? Porque a gente não vai andar no desconhecimento, queridos. Nós vamos conhecer a palavra e seremos usados pelo poder de Deus. Amém? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Saber como Deus se move. É claro que a gente não vai limitar a Deus e dizer, Deus me usa dessa determinada maneira. Não, a gente vai conhecer ao Senhor, ter um relacionamento íntimo com Ele, com o Espírito Santo. E a gente vai saber quando Ele vai estar conduzindo a gente. A gente vai saber quando Ele disser para a gente fazer algo. Vá lá, igual Ele fez com Ananias. Vá lá na rua direita, tem um homem que está lá cego. Você vai impor as mãos sobre ele. Ele vai ser curado, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Você está pronto para ser usado por Deus dessa forma? Aleluia. 1 Reis, no capítulo 19, verso 19, diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Lembra que eu falei para você que o manto representava na antiga aliança essa unção, esse poder de Deus, essa capa revestindo as pessoas para alguma coisa? Na antiga aliança, queridos, a unção do Senhor vinha sobre algumas classes de pessoas. Reis, sacerdotes, profetas, alguns juízes e alguns construtores do tabernáculo. Então, nesse momento, o que foi que ele fez? Ele passou o seu manto sobre ele e ele entendeu o recado. A unção me tocou. Estou sendo chamado da parte de Deus para realizar algo. E diz assim, no verso 20, Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs, e seguiu a Elias, e o servia. Deus chamou você e a mim, queridos, não para a gente olhar para trás. Não para a gente botar a mão no arado, e depois a gente desistir. Não, a gente vai adiante até o fim. Amém? A gente vai avançar, circunstâncias vão vir, problemas vão chegar, desafios de todas as formas, mas nós somos mais do que vencedores sobre cada um deles. Você precisa entender que o Senhor te ungiu, que o Senhor te chamou, e é claro, existem etapas em que a gente vai passar servindo ao Senhor até a gente chegar à maturidade, à plenitude do nosso chamado, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Até lá, a gente continuar avançando, crescendo, com os olhos firmes no Senhor, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer nessa terra. Sabe, Elias não falou nada com Eliseu. Ele lançou a sua capa, ele lançou o seu manto e ele já tinha entendido. Entendi o recado. Chegou o tempo de cumprir o meu chamado, chegou o tempo de eu servir esse homem de Deus, de eu estar aos pés dele, debaixo dessa unção e correr a carreira que me está proposta. E a gente vai ver que ele não estava distraído, queridos. E você está nesse ambiente profético, nesse lugar, para você entender, não ande por essa terra distraído, desapercebido. Não ande aqui só pensando que você está fazendo coisas naturais. Você é ungido de Deus, chamado para fazer coisas sobrenaturais. Aleluia. 2 Reis, no capítulo 2, no verso 9. E a gente vai ver outro momento onde está uma situação entre Elias e Eliseu. E Eliseu, mais uma vez, percebe pelo Espírito aquilo que vai acontecer e deseja receber da unção do Senhor. Não está distraído. Não está distraído com as fascinações das riquezas. Não está distraído com as coisas desse mundo. Não está desapercebido. Sabe, alguém que anda desapercebido, queridos, é onde as coisas estão acontecendo e alguém termina o culto, está lá na porta e fala assim, ei, tu viu a palavra que a gente recebeu? Que coisa poderosa. E foi. O pastor falou isso. Como assim? Eu não vi esse momento. O poder de Deus caído, mover do Espírito acontecendo. Os dons do Espírito se movendo e as pessoas, às vezes, perdidos,
sem estar desapercebido. Se Eliseu estivesse desapercebido, quer dizer, ele não tinha recebido a unção dobrada que estava sobre a vida de Elias. Essa capa, esse manto, essa unção, para fazer muito mais do que aquilo que Elias fez. 2 Reis, no capítulo 2, no verso 9. Você abriu? Um crente usado pelo Espírito Santo é um crente cheio da palavra, amém? Um crente que conhece a palavra, que conhece as escrituras, que conhece como Deus se move, como o Espírito Santo nos conduz, como Ele nos guia, quer dizer, é um crente que não é enganado, que não passa desapercebido, não vai sofrer nas mãos do diabo. Amém? 2 Reis 2, verso 9 diz: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Alguns versos antes, Elias começa a dizer que precisa ir a um determinado lugar e pede que Eliseu fique lá. Eliseu diz o quê? Vou não, meu filho. Fico não. Onde tu for, eu vou. Eu estou percebendo. Aí Elias diz mais uma vez: fica aqui que eu vou para tal lugar. Aí ele disse: não, eu vou com você. É até o fim, meu amigo. Eu estou aqui, eu estou percebendo tudo, eu estou sabendo. Aí os profetas chegam para ele, aqueles profetas que acompanham aos redores, e aí eles dizem assim: tu está sabendo que ele vai ser levado pelo Senhor? Aí ele diz: ei, fica calado. Só presta atenção. E a gente chega nesse momento, onde Elias chega para Eliseu e diz: pede o que você quer que eu faça para você. Já que tu está aqui, me diz logo o que é que tu quer. Já pensou se ele tivesse desapercebido e distraído, gente? Ele não teria recebido a unção dobrada. Ele disse assim, disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Se Elias fosse teresinense, ele ia dizer: é o besta. Não é? Não pediu pouca coisa, não. Em seguida ele diz: todavia, se me vires quando for tomado de ti, se tu estiver prestando atenção mesmo, se você estiver ligado no mover do Senhor, se você estiver ligado naquilo que o Espírito está dizendo, naquilo que Ele está comunicando, naquilo que o Senhor está dizendo, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Elias passou. Daí em diante, todo aquele povo que estava andando junto com Eliseu, e a fama corria, sabia: a unção que estava sobre a vida de Elias está dobrada sobre a vida de Eliseu. Aquilo que o Senhor operou sobre a vida de Elias aconteceria e iria operar de forma dobrada sobre a vida de Eliseu, através da vida de Eliseu. Amém, gente? Nós falamos da unção aqui em diversos momentos, e eu queria dizer uma coisa para você. Existem ambientes, existem momentos, existem situações em que Deus prepara, queridos, para nos conectar mesmo nesse ambiente profético, onde, como aquela música que nós cantamos diz, algumas chaves são viradas. Portas de oportunidades acontecem, sabe? Milagres incomuns, coisas sobrenaturais, aquilo que só Deus poderia fazer e você vê fazendo. Uma mulher de Deus sempre diz em suas ministrações, e eu gosto de falar sobre isso, existem coisas que só acontecem num ambiente como esse. Sabe? Então, se você está aqui, se conecta mesmo com a unção. A unção do Senhor, que nos capacita, queridos, para a gente fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Eu queria que você abrisse em Lucas, no capítulo 4, no verso 18.
E nós vamos ver esse momento em que o Senhor Jesus fala da unção que está sobre a vida dele. Sobre o Espírito do Senhor que está sobre a vida dele, entendendo que Ele nos unge. A unção do Senhor está sobre as nossas vidas para realizarmos algo para o reino de Deus. Lucas, no capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos do diabo. Veja, a unção do Senhor sobre Jesus para realizar algo para Deus na terra. Para manifestar o reino de Deus na terra. Nós estamos aqui, queridos, representando o reino de Deus. Nós somos ungidos não para sermos bonitos, é claro que a unção aformoseia o rosto. Aleluia. Mas sabe, é para manifestar o reino de Deus onde quer que a gente ande. Impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Pessoas que estão vivendo situações debaixo de depressão, de espírito de opressão, ansiedade. Você pregar a palavra do Senhor, palavras ungidas saírem da sua boca e aquela pessoa ser completamente curada. Aleluia, a unção do Senhor estava sobre Jesus para desfazer as obras de Satanás. Atos, no capítulo 10, verso 38, diz como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com autoridade e com poder, ao qual andou pela terra fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não parou em Jesus. Deus é comigo e com você também. Ele nos ungiu para desfazermos as obras do diabo, para pregar as boas novas da salvação, para libertar cativos, para pessoas que estão opressas, queridos, serem livres pela pregação da palavra. Aleluia. Deus nos chamou para isso. Deus nos ungiu para isso. Amém? Em 1 João, no capítulo 2, verso 20... diz assim, Deus é bom demais, gente. Aleluia, Deus é bom. 1 João, no capítulo 2, verso 20, diz, e vós possuís o quê? Oh, glória! Nós possuímos a unção do Santo. Deus não ungiu somente ministros, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas. Deus ungiu a nós, queridos, aqueles que nasceram de novo. Sabe, eu queria falar algo muito importante para você que é ungido. Para você que nasceu de novo. Existe uma ferramenta poderosa. Algo que Deus preparou para todos os crentes, queridos. E que Ele falou na sua palavra lá em Joel 2. Que nós seríamos cheios do Espírito Santo. Um crente consciente da palavra, queridos, é um crente cheio do Espírito. Um crente que ora em outras línguas. Entenda, a oração em outras línguas, o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas é para todo crente. Não é para o crente plus. Não. Nasceu de novo, você já pode ser cheio do Espírito Santo. Do jeito que recebe a salvação, se recebe o batismo no Espírito Santo. Se nós observarmos lá na igreja de Atos, que sempre que as pessoas recebiam Jesus, aquela multidão recebia Jesus, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, Pedro sempre ressalta, ele fala, eles receberam Jesus, foram batizados e foram cheios do Espírito Santo. É a marca de um povo avivado. Joel, no capítulo 2, no verso 28. Eu quero ler esse texto com você. Porque ele era uma profecia na antiga aliança, mas ele é uma realidade. O batismo no Espírito Santo é uma realidade para a igreja. Está disponível para todo crente. No verso 28 diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eu queria chamar o departamento de música, pode vir subindo, por favor.
E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. No verso 29 diz, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa palavra espírito, no original ele significa, a palavra é ruach. E ele fala sobre um espírito profético. Esse espírito é a capacidade que Deus derrama sobre nós com vários dons. O irmão Reagan, de fato, ele fala que quando um crente, ele é cheio do Espírito, queridos, é a porta para o sobrenatural. É a porta para a operação dos dons espirituais que estão descritos lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Então, se você quer ser usado por Deus nos dons do Espírito, você precisa orar em outras línguas. Você precisa estar constantemente. E você vai aprender no Rema. Existe a oração em outras línguas como uma ferramenta de edificação pessoal. E existe os dons do Espírito com a variedade de línguas. São duas coisas diferentes. Do mesmo Espírito. Amém? Do Espírito de Deus. Mas são manifestações de formas diferentes. O que eu estou dizendo para você? Somos ungidos. Nascemos de novo. Jesus repartiu a sua unção com os homens. Deus deseja usar homens e mulheres cheios do Espírito. Através dos dons do Espírito, as manifestações acontecerão. Mas nós precisamos estar sensíveis, cheios. A oração em outras línguas, queridos, como a edificação, como uma ferramenta de edificação pessoal, vai nos deixar mais sensíveis ao Espírito Santo. Amém? Então, oramos em outras línguas como ferramenta mesmo, como aquela responsabilidade de ser um crente de verdade. Um crente que anda segundo a palavra de Deus e que deseja ser cheio, cada vez mais cheio. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios de águas vivas. Um rio não alimenta só uma pessoa, um rio alimenta uma cidade. Nós temos uma cidade cortada por dois. E você vê. Entende? Então, quando Judas 20 diz, edificando a sua fé santíssima, orando no Espírito, ele está falando, ore em outras línguas, para você edificar ainda mais, crescer ainda mais na fé que você recebeu quando nasceu de novo. Mas sabe, quando oramos em outras línguas, queridos, ficamos sensíveis às direções do Espírito. E então poderemos ser usados por Deus, como Deus usou Ananias, para alcançar a Paulo. Vá lá, tem um homem chamado Saulo, à rua direita, dando as instruções. Ele não precisou perguntar para ninguém, o próprio Deus falou com ele. Aleluia! Você está preparado? Você está pronto? Você está consciente que essa capacidade de Deus, ruach, está sobre você? O Espírito de Deus está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você, para fazermos grandes coisas para o Senhor. Você pode ficar de pé? Aleluia! Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, eu queria que você levantasse sua mão. Tem alguém que ainda não ora em outras línguas? Todos cheios? Vamos orar em outras línguas. Nós estamos em uma conferência profética. Aleluia. Tem alguém? Tem alguém? Eu estou vendo alguma mão levantada. Todos cheios? Aleluia. Glória a Deus. Se prepara, querido. Se prepara. Se prepara para esse tempo. Deus está te despertando para esse novo tempo. Deus está despertando você
para esse tempo que Ele preparou para você. Um tempo de crescimento incomum. Um tempo de avanço. Um tempo de você ser usado por Deus, as suas mãos tocarem e as pessoas serem curadas. Você não mais ficar olhando homens e mulheres de Deus pregando na rua e pessoas serem curadas, multidões serem salvas e você ficar todo o tempo desejando, não, Deus vai usar você. Chegou esse tempo. Chegou esse momento. Aleluia. Você pode orar em outras línguas fervorosamente. Sorebrebramama xerebrebrababa serededededededede. Orebramama xerebrabama socononos. Obrigada, Senhor. Pode continuar orando. Obrigada, Senhor, por cura sendo manifesta nesse momento. Milagres acontecendo. Em nome de Jesus. Pessoas que sofrem de síndrome do pânico. Eu declaro você sendo curada agora mesmo. Agora mesmo. Em nome de Jesus. Eu declaro aqueles que estão conscientes de que tem um chamado, mas esfriaram nos caminhos do Senhor. Rios de águas vivas fluindo do seu interior. Você voltando para aquilo que o Senhor chamou você. Despertando ainda mais para esse novo tempo. Um novo tempo de mais unção. Um tempo de ser usado pelo Senhor poderosamente. Aleluia. Uma nova estação chegou. Ouço o barulho. Aleluia. Uma nova chave virou. Ouço o barulho. Aleluia. Aleluia. Algo novo começou. Uma nova porta se abriu. Ouço o barulho. Aleluia. Sabe, Fabiana, eu sei que muita gente fala pra você que você não pode estar com a cabeça muito certa para ter planos para Ananindeua. Pode ser que tenha gente que diga assim, o que tu foi fazer em Ananindeua? Aí o Senhor coloca planos, estratégias, sabe, coisas grandiosas. E pode ser que o povo olhe e diga assim, rapaz, acho que essa mulher não está muito boa da cabeça dela não. Mas sabe, ninguém conduz uma pessoa a um lugar em que não haja uma unção sobre a vida dela. E você vai ver tudo aquilo que o povo diz que é grande se manifestar naquele lugar. Você vai ver, você vai ver. Em nome de Jesus. E enquanto você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida dos seus. Nenhum se perderá, nenhum ficará para trás. Ninguém vai se perder. Ninguém. É grande. Meu Deus, é um império mesmo, é grandioso, é poderoso, é maravilhoso. É para que as muitas pessoas que estão naquela cidade sejam alcançadas pelo poder de Deus que está sobre a sua vida e sobre a vida do pastor Tomás. Olhos verão, se manifestará aquilo que é muito grande, vai se manifestar em nome de Jesus. Aleluia. E não vai faltar dinheiro não, vai sobrar. Começou. Uma nova estação chegou. Ouço o barulho. Ouço o barulho. Maria Liz, vem aqui.
Você pode continuar orando em outras línguas. A unção alcança você. Amém. Você não precisa ficar preocupado se quem está ministrando vai até você. Não, a unção está sobre esse lugar. Você está sendo molhado, banhado com a unção do Senhor. Receba para você. Aleluia. Aleluia. É muito linda. Eu sei que o Senhor já tem falado muitas coisas para você. Você tem tido visões. O Senhor tem mostrado muitas coisas no Espírito para você. E isso tem te dado uma sede incomum, sobrenatural. Sobre as coisas do Senhor. Você tem tido uma sede sobrenatural para aprender ainda mais a palavra de Deus. E nesses dias eu sei que o Senhor tem revelado muitas coisas para você. Você tem perguntado sobre o seu chamado, sobre qual dom do Espírito opera sobre a sua vida. E eu quero dizer para você que isso é genuíno e isso é divino. E o diabo não vai confundir você. Você é ungida. Você não é incapaz. Você é ungida para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. As músicas que estão dentro de você vão saltar. E você vai ser usada pelo Senhor. Continue com o seu coração. Lá naquele lugar onde o Senhor está mostrando para você que você vai. Continue com sede, com desejo, buscando ao Senhor. E você vai ver o Senhor se manifestar poderosamente através da sua vida. Aquelas crianças serão libertas através da pregação da palavra. Quando você pregar a palavra, elas serão libertas. Quando você impor as mãos, elas serão curadas. A influência do Espírito que está sobre a sua vida vai influenciar essas pessoas. E elas serão tocadas pela unção que você carrega. Vida, vem aqui. William. Em nome de Jesus. Olha, você que tem filhos, impõe as mãos sobre os seus filhos. Fale sobre o chamado dele. Fale sobre as coisas do Espírito. Não deposite o melhor que você tem somente para outras pessoas. Deposite o melhor de Deus. Deixe Deus usar você para abençoar a sua casa. Sabe? Deixa Deus te usar para você ministrar sobre os seus filhos. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela sua unção sobre a vida da Maria Liz. Um novo tempo, Senhor, sobre a vida da Maria. Um tempo de crescimento, Pai. Oh, Pai, eu a abençoo para esse novo tempo. Eu declaro, Senhor, um tempo de avanço, de milagres. Um tempo, Senhor, onde ela vai crescer ainda mais nos planos que o Senhor tem para a vida dela. Uma flecha poderosa na aljava do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelos dons do seu Espírito em manifestação através da vida da Maria. Obrigada, Senhor, por clareza no espírito dela sobre aquilo que o Senhor a chamou para fazer. Eu declaro espírito de sabedoria e revelação no seu pleno conhecimento sobre a vida da Maria Liz. Você vai correr velozmente. Você não vai mais ficar só desejando. Você vai correr velozmente. E você vai dançar no Espírito. Está aí dentro de você o Espírito de Deus sobre você. Você vai correr. Você vai pular. Você vai dançar. Você vai celebrar. Você não vai ficar só vendo o que as pessoas fazem. Você não é tímida, você é ousada. 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 Eu declaro ligeireza nos seus pés. Correndo. Correndo como a coça. Correndo como a coça. Correndo como a coça. Correndo. 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 Correndo velozmente. Correndo. Aleluia.
correndo, velozmente, correndo, ousada, intrépida. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso mesmo. Cheia do Espírito. Isso. Aleluia, a marca de uma geração avivada, cheia do Espírito e do poder de Deus, constante, forte, corajosa. Recebe isso para você. Essa será a sua marca. Essa vai ser a marca dos seus filhos. Essa será a marca da sua casa. Uma casa bendita. Uma casa de um povo cheio do Espírito, temente ao Senhor. Filhos cheios do Espírito. Filhos ousados. Netos. Seus netos não se perderão. Seus netos não ficarão pela metade do caminho. Serão benditos nessa terra. O nome do Senhor será glorificado através da vida deles. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. A Mônica e o Gabriel estão aqui. A Mônica e o Gabriel. Venham aqui, por favor. Eu sei que vocês têm andado numa medida. Vocês têm servido ao Senhor diligentemente. Vocês têm se dedicado. Eu sei que para as pessoas de fora, às vezes, pode parecer loucura. Mas o importante é que vocês sabem que vocês estão fazendo aquilo que o Senhor chamou vocês para fazer. E há uma nova unção sobre a vida de vocês. Um novo tempo. Um tempo leve, viu, Gabriel? De muito mais de Deus. Um tempo onde você vai poder servir com muito mais intensidade. E eu sei que intensidade é a sua marca. É a marca dessa família. Que mesmo em um dia difícil, mesmo em um dia cheio de circunstâncias, com 3 crianças, não abrem mão de estarem aqui servindo ao Senhor. A recompensa do alto sobre a vida de vocês. Uma nova estação, um novo tempo marca o chamado de vocês. Se dediquem mais intensamente em conhecer ainda mais a palavra de Deus. Em buscar, se dediquem nos livros, se dediquem nas escrituras, orando em outras línguas. A família de vocês é uma família bendita nessa terra. E eu declaro que tudo aquilo que vocês precisam vai chegar em tempo hábil. Rapidamente, velozmente, o Senhor vai surpreender vocês. Porque Deus, Ele não é aquele que esquece aquele que estão servindo aos santos. Deus não está esquecido, Deus está vendo cada um dos sacrifícios, Deus está vendo cada um dos dias, Deus está vendo, Gabriel, Deus está vendo cada um desses dias, e há uma recompensa do alto para vocês, um novo tempo, em nome de Jesus, recompensas divinas, em nome de Jesus. Recebam da unção do Senhor para esse novo tempo. Em nome de Jesus. Aleluia. Algo novo começou, uma nova estação chegou. Ouço o barulho, ouço o barulho. Algo novo começou,
pastor Isames, domingo, quando o senhor estava aqui ministrando, aí teve um momento que o senhor falou, né? De tantas coisas, tantos desafios que vocês passaram, né? Quantas vezes, o senhor até citou assim, né? Quantas vezes o senhor veio ministrar debaixo de tanta pressão. E aí, nesse momento, o Senhor me deu uma visão, sabe? Eu sempre falo para a Samis, e eu gosto de falar isso publicamente, eu sempre falo para ela que eu tenho que escrever um livro, dizendo que eu conheci uma grande mulher de Deus, sabe? Eu estou perto deles, tenho o privilégio de ver os bastidores da vida de vocês, e o Senhor falando ali sobre tantas coisas, e tantas coisas que o Senhor não falou, que o Senhor enfrentou, que vocês enfrentaram. O Senhor fala tanto sobre avivamento, sobre as grandes coisas, né, que o Senhor deseja ver acontecer nesse estado, nessa cidade, de todas as orações. E aí eu me lembro de todas as histórias que vocês nos contam, né? Eu estava assistindo a ministração da Samis hoje, e ela dizendo, né, de que ela trabalhou em uma determinada empresa que era representação de remédios. E, na verdade, ela não trabalhava com representação. Ela trabalhava nessa empresa que representa medicamentos. E ela falando, né, que ela tinha 18 anos de idade quando ela foi trabalhar nessa empresa. E era uma ministração exatamente sobre a unção. Você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Era uma ministração falando exatamente sobre a unção, né? E ela falou, né, que muitas vezes ela chegava muito cansada e o pastor ia esquentar a água para colocar nos pés dela. E eu lembro de tantas vezes, tantas coisas que vocês passaram, né, que a gente acompanhou, que a gente viu, tantas coisas que vocês sacrificaram, tantas vezes que vocês abriram mão, né? O senhor contando a sua história, né, de que o senhor montava o som. Muita gente pode não saber. Mas o pastor, e ele já contou isso pra gente. O pastor, certa vez, se manteve num emprego que ele trabalhava durante 2 anos para alcançar um amigo dele daquele trabalho. E ele só saiu daquele trabalho quando o Senhor era uma escola. E ele só saiu daquela escola quando chegou aquele tempo e ele abriu mão do trabalho dele para ele servir voluntariamente no Rema. E você sabe o que o pastor foi fazer? O pastor foi arrumar o armário da secretaria. E aí eu lembro, né, de tantas coisas que vocês contam pra gente e tantas coisas que a gente vivenciou. Tantas vezes que vocês engoliram grandes sapos e cuspiram grandes diamantes. Tantas vezes que vocês se sacrificaram. Tantas pessoas que foram abençoadas, muitas que estão, muitas que não estão mais, muitas que já se foram. Quantas vezes vocês abriram mão, um casal que saiu da sua cidade, vieram para cá sem ter proposta de nada. E aí quando vieram, receberam mais uns 16 na casa deles. E aí eu me lembrei, tudo isso eu sentada aqui na cadeira, né? E eu me lembrei do senhor fazendo Uber. Lá em 2016, quando o senhor veio para cá. E eu lembrei do senhor ofertando na vida do pastor Judivan aquilo que o senhor tinha recebido no Uber. Porque o pastor Judivan ia fazer uma viagem. Eu lembro. Muitas coisas em 2016 eu não estava como testemunha ocular. Mas eu sou testemunha ocular, pastor. Nós somos testemunhas ocular de tantas vezes que vocês se sacrificaram. Eu lembro de certa vez, para você ver como eu lembrei de coisas, eu lembro de certa vez que tinha uma aula do Rema, que o senhor estava dando aula. E faleceu a mãe de uma pessoa da nossa igreja. Aí o senhor foi para o velório. Eu falo isso no Rema. O senhor foi para o velório, dar aula. Do velório ele foi para casa de madrugada. Nasceu uma criança. 9 horas da manhã, ele foi para a maternidade. Da maternidade, ele foi para o culto fúnebre daquela família. Tantas coisas, pastor, que o senhor abnegou, né? Assim, que o senhor abriu mão. Tantas vezes, porque o senhor se dispôs a seguir uma instrução do Senhor.
Eu digo para a Samis, né, que eu posso escrever um livro dizendo, eu convivi com a mulher de Deus. Aí eu tenho que botar junto outra frase, né? Que eu conheço e eu convivo com um grande avivalista. Eu vejo, pastor, que o senhor fala tanto, sabe? Mariah Dolfetter. Eu aprendi até os nomes, gente. Catherine Kuhlman. S.S. Bosworth. Tá certo, pastor? Olha aí. FF, né? SS não, gente. Tá vendo? Mas a gente tá aprendendo, amém? E eu vejo o senhor falando desses grandes homens de Deus. E todas as vezes eu penso, que privilégio nós temos de termos um grande avivalista nessa cidade. Alguém que amou esse lugar sem ter proposta nenhuma. Alguém que amou pessoas que nem conhecia. O senhor nem conhecia a gente. O senhor nem conhecia esse povo. Tanta gente que não ficou. Que era daqui, não ficou. E o senhor permaneceu fiel. Aí eu vi o senhor investir no Rema. Quantas vezes eu vi o senhor abrir mão de coisas que são lícitas para o Senhor. Quantas vezes, gente, a gente chega aqui no expediente, quando o pastor entra aqui por aquela porta, a primeira coisa que ele diz, ô igreja linda. Eu conheço um homem de Deus que ama esse povo. Eu conheço um homem de Deus que ama essa terra. Às vezes injustiçado. Mas todas as vezes o Senhor disse, o justo não se justifica. Todas as vezes o Senhor disse. O Senhor vocês, né, passaram por um momento muito difícil. E mais uma vez eu aprendi com o Senhor e com a Samis. No momento que era lícito, direito de vocês. Vocês perderam um filho. E o Senhor estava aqui. Eu estava dirigindo até o dia do seu aniversário. Eu queria cancelar o aniversário dele. E eles disseram, não, nós vamos comemorar com o nosso povo. Esse é o nosso consolo. Isso não é comum, pastor. Isso é incomum. Eu vi o senhor e a Samis, as pessoas aqui no aniversário, ninguém sabia do que tinha acontecido. E vocês recebendo com um sorriso, abraçando. Pastor, isso é sobrenatural. Isso é incomum. É uma certeza e uma convicção de alguém que de fato entendeu aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Assim também foi com a Samis, né? Eu acompanhei ela durante esse período em que eles tiveram essa perda. E muitas vezes eu acompanhei ela em consulta e eu perguntei para a médica, ela precisa ficar de licença? A médica olhou para mim e disse assim, ela tem direito à licença. Ela lembra disso. Mas sabe o que foi que ela optou? Servir ao Senhor. 4 dias depois, nós estávamos em uma ministração. E ela impondo as mãos sobre mulheres que queriam engravidar. Não é comum isso, Samis. Eu sempre digo isso para vocês e eu lembro daquele versículo que diz que não há aquele que abandone casas, campos, por amor ao Senhor e à sua palavra, que não receba 100 vezes mais nesse tempo de tudo aquilo que deixou. E eu creio nisso. 1 Timóteo 5,17, e o Senhor me lembrou disso aqui, pastor. A gente já está quase encerrando, amém? Diz assim, 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E eu fui entender o que significa essa palavra, pastor. Porque eu já entendo quando alguém preside, alguém que está, um pastor que está à frente da igreja, né? Mas sabe que a tradução da palavra ela é muito top, para dizer bem piauiense. Essa palavra bem significa belamente, porque ele não diz só alguém que preside. Ele não fala de um pastor que somente está à frente de uma igreja. Ele fala de alguém que preside e preside bem. E essa palavra bem significa alguém que preside belamente, excelentemente bem,
corretamente, de forma a não deixar espaço para reclamação, bem, verdadeiramente, nobremente. Alguém que preside bem é alguém que preside honrosamente. E a palavra honorários, ela significa a honra que pertence ou é mostrada para alguém, da honra que alguém tem pela posição e ofício que se mantém. E a gente tem um privilégio, pastor, de dizer que nós temos um pastor, o nosso apóstolo, em Teresina, alguém que cuida tão bem, alguém que zela das suas ovelhas, alguém que zela pelos alunos do Rema, alguém que abre mão, se sacrifica do seu, se sacrifica em todos os aspectos, físico, emocional, financeiro, para servir ao Senhor nesse lugar. O Senhor é digno, Senhor, pastor, do melhor dessa terra. Eu queria dizer isso para o Senhor publicamente e para a Samis. Nós temos visto o Senhor fazer grandes coisas, mas está vindo algo novo, bem maior e bem melhor para vocês. Sabe, o Senhor vai surpreender vocês, porque Ele não é aquele que se esquece. Ele não é aquele que se esquece. Da Samis cortando chinelo de Havaiana na Confra Rema. Eu não vou me esquecer do primeiro dia de aula do Rema sob a gestão da Samis. O pastor cortando adesivos para entregar lembrancinhas. Eu não vou me esquecer do dia que a gente fez o primeiro batismo aqui, o Senhor carregando os baldes de água. Eu não vou me esquecer do ano de 2020, das primeiras vezes, dos primeiros tempos em que a Samis estava servindo na gestão dela no Rema. A Samis lavando banheiro. E eles fazem isso corriqueiramente. É normal. É comum. Mas isso é por causa do coração de vocês. E eu queria selar esse tempo com uma oferta para vocês. Gente, eu não posso perder a oportunidade. Se você quiser aproveitar a oportunidade para ofertar na vida deles, a cestinha está aqui. Os meninos vão colocar o Pix deles no telão. Isso aqui, pastor, não é nada diante de tudo aquilo que vocês vão receber do Senhor. Isso aqui não paga o que vocês já fizeram por nós, o que vocês já fizeram por essa igreja. O Senhor vai surpreender vocês poderosamente. O diabo pode levantar a pressão que for. Será grande, será poderoso, será sobrenatural, será farto, será maravilhoso. E nós veremos o nome do Senhor ser glorificado através da vida de vocês. Eu sei que cada lugar, cada obra que o Senhor tem colocado no seu coração vai prosperar, vai avançar. E vocês juntos vão desfrutar do melhor dessa terra, na terra que o Senhor deu para vocês. Em nome de Jesus. Se você quiser vir ofertar para o pastor, para a Samis, aproveita essa oportunidade para vocês honrarem eles. Vocês vão viver tudo que o Senhor tem para a vida de vocês. Sobrará. Será incomum. Será sobrenatural. Será abundante. Em nome de Jesus. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra.
você não estava pronto, preparado para fazer isso, tira uma foto do telão do Pix. Aproveita essa oportunidade para vocês honrarem aqueles que presidem bem, excelentemente. Não consegue fazer hoje, faz no momento que você tiver para fazer. De todo o coração, a gente está fazendo uma oferta voluntária. Isso não é, como o pastor mesmo diz, não é por constrangimento. Como eu disse a ele, isso não é nada diante de tudo aquilo que eles derramam sobre as nossas vidas. E eu quero dizer para vocês sobre essa cidade. Porque esse lugar é molhado, abençoado, alcançado pela unção que está sobre a vida deles. Amém, queridos? Sejam abençoados na prática dessa palavra. Amanhã você vai receber muito mais do Senhor. Aquela que vem após mim, eu não sou digna de amarrar o sapato dela, amém? Mas você vai receber muito, muito da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus, que tempo poderoso, amém, queridos? Eu sei que você foi grandemente abençoado, você vai sair daqui crescido espiritualmente, e eu quero dizer para você que amanhã tem mais, amém? Você vai vir, vai trazer alguém com você, você foi alcançado ontem, foi alcançado hoje, e também vai ser alcançado amanhã, e vai trazer alguém para ser alcançado também, juntamente com você, pela unção poderosa do Senhor, que está sendo dispensada aqui nesses dias. Então, se prepara, porque amanhã certamente nós vamos encerrar com chave de ouro a nossa conferência profética desse ano. E o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida e através de nós. Que palavra poderosa, que tempo maravilhoso. E eu não poderia encerrar sem deixar de te lembrar, quero te lembrar, que as matrículas do Rema estão abertas e está ao final. Lá na nossa secretaria você pode passar lá, conhecer mais sobre essa escola. Lá eles podem te mostrar os módulos, né? Nós temos módulos excelentes, são apostilas, livros excelentes, que você vai desfrutar durante esses 2 anos de estudo aqui no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Certamente, meu irmão, a sua vida vai ser transformada, assim como a minha foi, assim como a de tantas pessoas têm sido transformadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Então não perde tempo, não fica de fora, passa lá, faz a sua matrícula, procura saber mais sobre o Rema e aproveita o desconto especial que ainda está válido para esses dias. Então, ao final, você pode passar lá. Lá no nosso hall nós também temos Verbo Café funcionando hoje. Você pode passar lá também e adquirir lá o seu lanche. Certamente está maravilhoso. Verbo Shop também está com desconto. Então nós temos coisas maravilhosas para desfrutarmos também lá fora. Verbo Shop, Verbo Café, tudo funcionando. Matrículas do Rema abertas. E amanhã tem muito mais. Amém? Você pode ficar de pé. Nós estamos encerrando por hoje. Mas já vai se preparando, já vai aquecendo o seu espírito para amanhã, porque certamente Deus vai fazer muito mais. Vá na graça e na paz e seja abençoado praticando essa palavra em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui às 19h30.